Às vezes a gente pensa, nossa, como as empresas são legais, né? E o Ministério do Trabalho também, porque agora estão preocupados com a saúde mental do colaborador, mas não é bem por aí, porque começou a mexer no bolso, né? O burnout, ele leva a pessoa a um esgotamento psíquico e físico produzido pelas altas exigências que as empresas, o trabalho, às vezes, né? Vamos focar no trabalho, as empresas colocam aí pro colaborador. Eu posso dizer que eu tive um esgotamento físico e mental, onde eu já estava a ponto de, não de gritar, mas de respostas mais incisivas, inclusive com os meus clientes, né? Porque eu sou o chefe, eu tenho aqui a bomba que você tem que resolver. Se eu ficar com isso na minha cabeça no fim de semana para entregar pro Elano na segunda, vai ficar comigo. Deixa com ele. Aí eu vou ter o meu fim de semana tranquilo e deixa pra ele. Quando você entra no trabalho, você deixa todo o resto da sua vida do lado de fora. E só concentra no que você está fazendo. Bora? Então, bora começar o nosso Podiê, que nessa terceira temporada vai falar sobre saúde mental. E por que a escolha desse tema? A gente tem aí um pedido do Ministério do Trabalho para que as empresas possam se adaptar dentro do NR1, que está tratando justamente sobre o cuidado dos colaboradores, sobre saúde mental. E é por isso que a gente está conversando e vai conversar nesses próximos 4 episódios sobre este assunto. E lembrando, você, empresa, que tem até o dia 26 de maio deste ano de 2026 para você aí se regularizar no que diz respeito a essa nova normativa do Ministério do Trabalho. Para você que não sabe o que fazer, já entre em contato com a E-Humanização nas empresas, que a gente pode te ajudar dando uma consultoria de como você se enquadrar como enquadrar a sua empresa nessa sua nova norma. E para a gente começar o nosso primeiro episódio falando, né, sobre saúde mental, a gente tem a honra de receber aqui o nosso convidado, que começou a vida profissional calculando estruturas, prazos e fundações, mas em algum momento percebeu que as construções mais complexas não estão nos prédios, estão nas pessoas. Ele é engenheiro de formação, psicólogo, psicanalista e hipnólogo clínico por escolha. Há mais de 20 anos na clínica, ele atende adolescentes e também adultos. Foi através da sua paixão em escutar que ele decidiu abrir aí o seu consultório, escutar o sofrimento, os desejos, os conflitos e principalmente aquilo que se repete na história de cada um de nós, mesmo quando a gente jura que já entendeu. Fora do consultório, ele é pai de 3 princesas, corredor de rua, paixão, que já foi a sua salvação, apreciador de um bom churrasco, leitor, cinéfilo e torcedor da Fiel, né, que é o Corinthians. A gente tem a honra de receber Renato Lieberman. Como é que você tá, meu querido? Tudo bom, Heleno, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você, com vocês aqui. Bacana você ter me convidado, que faz tempo que eu te conheço, mas faz tempo que a gente não se vê. É verdade, né? A gente que faz juntos aí ó, atitudes vencedoras, já fizemos em escola de Escola de samba, samba, foi é. bem legal. E você sabe, não sei se você sabe, se eu te avisei, que depois daquele encontro eles foram pro grupo especial. Eles foram, né? Eu Foram pro acompanhei alguma grupo coisa Tom especial. Maior ali, foi Legal. bacana. Show de É. bola. Prazer imenso te receber, sabe que eu sou Prazer é meu. seu fã. Mas, né, vou tirar aí a cadeira de fã, que você sabe que eu sou seu, e agora vamos para entrevistador. E falando que a gente quer começar falando sobre burnout. Tá certo a Burnout. pronúncia? Burnout. É, burnout, tá certo. Burnout. Cada um fala de um jeito aí, mas o correto então é burnout.
E às vezes a gente pensa, nossa, como as empresas são legais, né? E o Ministério do Trabalho também, porque agora estão preocupados com a saúde mental do colaborador, mas não é bem por aí, porque começou a mexer no Uhum. bolso, né? Começou a mexer no bolso. Começou a mexer no bolso tanto das empresas como do próprio governo federal. E é por isso que eu quero te trazer alguns dados. Olha só. Dados assustadores, por sinal, né? Que nós temos aqui. Nos primeiros 9 meses de 2025, 403 mil trabalhadores foram afastados por transtornos mentais, segundo dados vindos daí do INSS. Aumento das ações trabalhistas. O número de processos por burnout na Justiça do Trabalho cresceu 14,5% ano passado. E os sintomas massivos, pesquisas indicam que 86% dos profissionais brasileiros relatam sintomas do burnout. E olha só, no SUS, o Sistema Único de Saúde registrou 192 mil atendimentos em saúde mental no primeiro semestre de 2025, um aumento de 20% em relação a 2023. Então, só não é porque as empresas e o governo é bonzinho, não. É porque está começando a mexer no bolso. Por isso que as empresas precisam se movimentar. Vamos começar falando desse assunto? O que que é o burnout? Quais são os sintomas para quem está assistindo a gente ou ouvindo através das plataformas digitais? Acho que é legal falar primeira coisa, o que não é o burnout. Burnout, ele não é um cansaço comum e não é falta de resiliência, né, profissional, pessoal. Muito pelo contrário, né? Ele é um estado de esgotamento total. O burnout ele leva a pessoa a um esgotamento psíquico e físico produzido pelas altas exigências que as empresas, o trabalho, às vezes, né? Vamos focar no trabalho, as empresas colocam aí para o colaborador. Ele passa dos limites. Então, dor de cabeça, insônia, problemas intestinais, aí vem a depressão, a ansiedade, tudo isso caracteriza o burnout. Só que ele não acontece assim de uma hora para outra. Ele dá sinais. E o problema é que a gente não olha para esses sinais. Ele vai falando: olha, não estou dormindo bem, preciso dormir mais e não durmo, não consigo tempo para almoçar, um monte de coisinhas que vão acontecendo que tem a ver com aquela sociedade da produtividade tóxica, né? Sociedade da performance, a sociedade do cansaço, e que vai levando a gente a esse esgotamento. E quando ele vem como um tsunami, e a pessoa ela colapsa. Então, o burnout está muito ligado a esse esgotamento físico e que é muito além de um esgotamento simples do dia a dia, do cansaço da rotina, vai muito além disso. Legal você falar por o que que não é, né? Uhum, Porque parece que hoje em dia tudo é burnout, né? sim. Tudo e às vezes é um estresse do dia a dia e não, digamos, essa patologia, pode ser chamada assim de É uma patologia. patologia. É uma patologia. É que impede a pessoa de trabalhar, impede a pessoa de viver. Ela realmente entra num processo como uma depressão. Né? Eu sou workaholic. Eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalho muito, eu trabalho de domingo a domingo, uso muito o celular para o meu trabalho. Não vou fazer terapia aqui, tá? Vamos lá. Mas, como diferenciar essa questão da pessoa que é workaholic com a questão do burnout? Porque assim, eu fiquei muitos anos sem férias. Eu tirei férias agora em dezembro, Uhum. agora de 2025 para 2026, mas eu fiquei 3 anos sem tirar férias. Eu viajava, as pessoas que me acompanham aí nas redes sociais viu, mas você viajava e tal, mas eu viajava quando não era trabalho. Era um passeio, outro visitar minha família que mora em Belém do Pará. Eu tô trabalhando, porque eu levava meu notebook. Eu tenho uma foto, que se eu achar, eu vou pedir pro pessoal da edição colocar aí, que eu tô na piscina e com o notebook ali trabalhando. É um exagero? Enfim. Mas eu não consigo parar. E eu fiquei 3 anos sem tirar férias. Eu posso dizer que eu tive um esgotamento físico e Uhum. mental, onde eu já estava a ponto de não de gritar, mas de respostas mais incisivas, inclusive com os meus clientes, né? De não tolerar alguns sapos que a gente precisa no dia a dia. E essa importância de parar, de se enxergar, olhar para dentro e aceitar de que você deve parar, puta, eu preciso parar e preciso descansar. Agora que eu fiquei uma média de 15 a 20 dias, que eu realmente não peguei, apesar de ter gravado com o meu amado pai lá nas férias, mas tirando isso daí, eu realmente não trabalhei Uhum. mais, eu fiquei
vai 15, 5 dias lá que eu acabei gravando com meu pai. Depois eu não, nem mexi no notebook, eu fiquei 15 dias sem fazer nada. Eu me senti culpado nos primeiros dias, tá? Culpado. Culpado. E eu não tô fazendo nada. Meu Deus, eu não tô trabalhando, eu não tô produzindo. Essa culpa que o workaholic sente de quando você para. Como diferenciar isso da questão, meu, esse é um workaholic, você precisa se tratar? Ou não, você já é um burnout? Eu acho que é legal essa pergunta, porque o workaholic você pode ser e não ter esses sintomas físicos. Mas a partir do momento que começa a ter essa questão do sinal físico, né, que o corpo começa a falar, aí é um sinal de alerta para não chegar no burnout. Né? Não é que você vai chegar no burnout, mas são sinais. Né? Então, eu vou dar uma parada, eu preciso descansar uma semana, preciso dormir melhor, preciso me alimentar melhor, né, para depois ter mais força para continuar. Agora, é legal entender psiquicamente, né, e simbolicamente o que está por trás desse workaholic. Você falou, não vou fazer terapia, também não vou analisar, né? Mas a ideia é de que, por que que eu não posso parar? Por que que eu tenho que sempre estar produzindo, 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 que é uma coisa da sociedade atual. Sim. Né? Hoje a gente o nosso valor é medido pela produção. Né? E pior, né? Quanto mais você está exausto, parece que mais você é produtivo e na verdade não é. Você precisa do descanso. Né? Então o burnout ele vai chegar, né? Mas não é que ele está aí agora porque você é workaholic, mas se você não tomar cuidado, em algum momento ele pode eclodir aí. E sobre nós somos muito cobrados na empresa. Meu, a gente não vai seguir o roteiro, né? Não, vamos dar bola. Vamos mandar. Quando o convidado é bom assim, você sabe que eu sou seu fã, repito. É, hoje existe também, acredito, nas empresas, como também é muito o foco do nosso podcast, as empresas, a humanização nas empresas, muito a cultura do. É feio falar isso, né? Não vou falar, mas não. O pessoal depois me processa. Vou falar um outro nome. Mas é a cultura do profissional que precisa produzir muito. Mas o profissional que sai no horário, Uhum. o profissional que entrega, mas sai no horário, o profissional que quando fala, olha, precisa vir amanhã, mas não é obrigação dele e ele fala não, ele é visto pela empresa como um péssimo profissional. Ele é visto, não todas as empresas, tá? Mas ele é visto pelos seus colegas de Uhum. trabalho como, meu, não é um bom profissional. E quando eu era CLT, eu pensava desse jeito e eu sei que é completamente errado. Quando eu ficava até 10, 11, meia-noite, passava as madrugadas, eu já cheguei a trabalhar, e olha que eu falo com orgulho isso, né? De 37 horas por dia, e não deveria ter orgulho de falar dessa forma, né? Mas já trabalhei uma vez 37 horas sem dormir, inclusive. É, mas quando eu era CLT, que eu ficava até depois do horário, que eu chegava mais cedo, que quando falava, você pode vir amanhã, e era um sábado ou um domingo, eu não precisava, eu falava, posso. E quem falava não, eu julgava, Uhum. né? Quem é que está errado? Eu estava errado, né? Ou é Eu- o profissional que não, que entrega, que produz, mas que está priorizando a sua saúde? Então, eu acho que tem essa questão, né? A pessoa que trabalha aquelas 8 horas por dia, 10 horas por dia, vai para casa no horário certo, né? Não faz hora extra, não trabalha 37 horas por dia, mas entrega, ele não está errado. O problema é se ele faz isso e não consegue entregar aquilo que a empresa está pedindo. Mas tem a questão que a empresa às vezes pede demais. Né? E os líderes já estão, né, vieram disso. Então, para eles isso é normal. Então, entrou uma normatização dessa coisa do excesso. Eu não consigo falar você está errado, o outro está errado. Isso vai depender de cada contexto. Né? Agora, se é o que eu disse, se a pessoa trabalha naquelas horas e entrega, ela está certa. Está dentro do escopo dela, ela consegue fazer. Né? E a gente realmente olha para o outro, né, e fala: esse cara está errado, ele devia estar aqui fazendo hora extra, trabalhando mais. Aí tem um mecanismo psíquico de defesa nosso que se chama projeção. É mais ou menos assim: como eu gostaria de fazer o que ele faz e não consigo. Eu preciso das 37 horas. Aí me incomoda e eu jogo a raiva em cima dele, Em cima do outro, em né? cima do outro. Mas muito interessante que você falou, né? Porque os líderes, vocês que estão assistindo ou ouvindo a gente aí nas plataformas digitais, tenham essa consciência, né? Vem muito mais, como você falou, da liderança de observar. Existe a necessidade, Uhum. né? Tudo hoje virou urgente, mas é urgente. Acho interessante as pessoas que entram em contato sexta-feira às 7 da noite, 8 horas da noite, de algo que poderia
ser falado numa Na segunda-feira segunda-feira. às 8 horas da manhã. Não, Uhum. mas a pessoa manda aquela bomba na sexta-feira, já estraga o final de semana do colaborador, sendo que ele podia jogar aquela bomba na segunda-feira às 8 horas da manhã e que você tem uma semana inteira para resolver e não estragar o final de semana do colaborador Uhum. jogando a bomba na sexta-feira às 7 horas da noite. Vamos ter um pouquinho de noção. Mas sabe que é interessante isso? Porque eu sou o chefe. Eu tenho aqui a bomba que você tem que resolver. Se eu ficar com isso na minha cabeça o fim de semana para entregar pro Elano na segunda, vai ficar comigo. Deixa com ele. Aí eu vou ter o meu fim de semana tranquilo e deixa para ele. Mas é como a gente não vai seguir mesmo aqui o roteiro, mas aí você não acredita que é um péssimo líder, né? É um chefe, não É é um um chefe, líder, é um porque o chefe. líder bom é aquele cara que tem saúde mental, que faz terapia com Renato Lieberman para poder aguentar aquela bucha e não jogar em cima do Ou colaborador. aguentar ou jogar em cima do colaborador de uma maneira diferente. Olha, eu tô te passando uma coisa aí, mas a partir de segunda-feira você pode resolver. Só para você já se programar. É diferente, Já né? prepara o Já coração do prepara o cara, né? coração da pessoa. Agora, voltando àquele assunto da hiperprodutividade, nós estamos vivendo, depois da pandemia, eu sinto que é depois da pandemia, não tenho dados sobre isso, se tu Uhum. tiveres ou se tu acreditas também, que parece que essa busca por uma superprodução, a gente precisa produzir o tempo todo, parece que depois da pandemia isso aumentou, né? Como é que o profissional pode se controlar por esse excesso? Eu preciso produzir. As empresas elas estão saindo do home office. Muitas empresas, grandes empresas, estão deixando aquela que antes era todo dia home office, depois passou 3 dias de home office, dois, e agora as empresas, a maioria está deixando o home office e todo mundo voltando para o escritório. Mas o home office ele trouxe essa questão de que eu preciso mostrar que eu estou em casa, mas que eu Uhum. estou produzindo, né? É chamada no Teams o tempo todo, você acabou ficando full time para a sua empresa e aquela autocobrança de que eu preciso mostrar que eu estou produzindo. Como é que o profissional, para não se abater, para não, né, debilitar a sua saúde mental, deve controlar essa questão dessa autocobrança, mas também a cobrança exterior de que eu tenho que estar produzindo sempre? É até interessante tentar entender se a cobrança realmente é exterior. Porque às vezes é muito mais a autocobrança, né? Essa autoagressão que a gente faz com a gente mesmo, porque a produtividade tóxica ela passa a ser mais uma organização psíquica do que a realidade que está ali. Né? E realmente, depois da pandemia, acho que isso aumentou muito, porque eu estou em casa, eu não posso ficar sem fazer nada. Eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar trabalhando, conectado o tempo todo. Né? Porque tem uma ideia de que quem tem valor é aquele que produz. Que isso não é da pandemia, não é de uma pessoa ou outra, mas é da sociedade que a gente está hoje, a sociedade de consumo, a sociedade que o filósofo Byung-Chul Han fala, um filósofo coreano, da sociedade da performance do cansaço, tem até o livro dele, Sociedade do Cansaço, que fala sobre isso, né, da questão de o valor é aquele sujeito valorizado é aquele sujeito que produz o tempo todo full time, né, e que pode ser feliz e produzir o tempo todo, o que é uma mentira. E como é que se protege disso? Né? Começar a questionar os seus próprios valores. Para que eu faço isso? Aos olhos de quem eu quero aparecer? Será que é do meu chefe mesmo, da empresa, ou é uma coisa minha? Isso é difícil dar uma receita, né? Aliás, como psicanalista, a gente não dá receita. A gente vai, cada sujeito vai buscando dentro de si respostas para entender se isso realmente é necessário ou não. E essa questão das empresas, né, voltarem para o presencial, quase todas, eu atendo muita gente que realmente está voltando muito para o presencial, tem mais a ver com controle do que produtividade, na minha opinião. Né? Eu preciso ver o que está acontecendo ali, porque a pessoa em casa produz, desde que ela faça a produtividade, ela entrega, né? O que vale é o resultado. Não, mas eu tenho que estar lá na empresa todo dia ou 3 vezes por semana. Isso mexeu com muita gente, né? Que muita gente fugiu da cidade de São Paulo na pandemia, justamente pela possibilidade de trabalhar online e agora tem que retomar tudo ou é mandado embora. Né? Então tudo isso gera essa questão e tem a ver com o descanso, né? Eu não posso descansar, eu tenho que produzir. Se eu estou em casa, eu tenho que estar conectado da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, independente do tempo que eu estou ali. Você está falando, lembrando aqui de alguns fatos. Em dezembro, quando eu tirei férias, eu me sentia culpado de não estar produzindo. Eu sentia um tique na mão de poder, de pegar o notebook para ver e-mail. Eu dava uma olhadinha no e-mail, que, né, graças a Deus, quando eu tirei férias agora em dezembro, acho que quase 100% dos meus clientes também tiraram férias. Então, eles não Ajudou. mandaram mensagem, não mandaram e-mail.
Mas eu tinha esse processo de culpa de que, caramba, eu não estou produzindo. Eu estou na praia, gente, eu não estou produzindo. Não... E como eu, né, sou profissional liberal, tal, você fica com aquele sentimento de que, meu, se eu não estou produzindo, eu não vai ter, não vai ter dinheiro no final do mês Uhum, para pagar as contas, para pagar os colaboradores e, né, os parceiros e tudo mais. Falando agora, saindo desse âmbito de empresa, indo para o âmbito das pessoas que trabalham como eu e como você também, como uhum. profissional liberal, como colocar isso numa balança para não afetar a mente dessas dos profissionais liberais, né? De que precisa trabalhar, porque na administração a gente aprende, né, que você como dono do negócio, ou você como empreendedor, você precisa você não tem que trabalhar 24 horas por dia, nem Uhum. 7 dias na semana, né? E nem acordar, como tem muita gente por aí que fala, não, para você ter sucesso na vida, você precisa acordar 4 horas da manhã, correr até às 5, tomar café e começar a produzir até às 6, trabalhar até às 20, ler um livro da gente, a gente vai ficar louco, né? É. Com tantas regras que as pessoas vêm Uhum. colocando aí nas redes sociais, cuidado com o que você vê, com o que você ouve, e não é por aí. Por isso que a gente está com tanta gente com problema de saúde Sim. mental, porque é uma autoexigência, muito legal que você falou, que é muito mais da gente do que do outro. Então, o que você tem para falar para para essas pessoas que trabalham por conta própria, que está na luta por um espaço no mercado e que acaba excedendo esse limite do que realmente ele é capaz de fazer e, meu, ferrando com a saúde. É interessante o paradoxo da palavra, né? Profissional liberal significa liberdade, coisa que você não tem. Não tem nenhuma, Coisa né? que você... Muito pelo contrário, né? É um profissional prisional, ele está preso dentro dessa questão, Sim. né? Com a ilusão, que eu acho que é aí que pega o negócio, é a ilusão de controle. Eu produzindo o tempo todo, eu tenho uma ilusão de controlar resultado. Se eu produzir, eu vou ter resultado. O que não é verdade, a gente sabe disso. Né? Porque não depende só da gente, depende de um monte de coisa dos fornecedores, daqueles que nos contratam, do cliente, no meu caso, dos pacientes, quer dizer, não tem essa questão. Né? Então, é uma questão muito mais psíquica, da onipotência. Se eu produzir, eu consigo tudo. Né? E isso vai levar à doença, vai levar a um problema mais desgaste físico, desgaste emocional e mental também. Então, como se precaver é revendo os valores, tentando olhar, ué, o que eu quero? Né? Como é que eu posso me organizar para que eu consiga o resultado que eu quero, mas ter aquele meu tempo de descanso, né? De não ficar me cutucando quando eu estou parado. Até porque quanto a gente está mais sozinho quando a gente está com a gente mesmo. Quando a gente percebe que a gente não consegue encarar as nossas questões. Então eu produzo, para não olhar para aquilo que realmente me incomoda. Então tem uma questão emocional aí por trás. Né? Não que a gente não tenha que produzir, mas como você falou, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ninguém aguenta. Chega uma hora que o Que corpo história, né? estoura, não tem Não jeito. dá. É, e é muito difícil a gente dizer não, né? Dizer não. Então, eu tô trabalhando muito isso em mim, de mandou mensagem, eu já tinha que responder, na hora. Tô mesmo dirigindo, nossa, o que eu já recebi De de multa. multa por estar trabalhando e dirigindo, não façam isso, é super perigoso. Não faça isso, não estou dizendo para nem estimulando ninguém a fazer isso. No entanto, que eu estou tentando me controlar. Mas de dizer não, por que tem que responder ali na hora? Né? Por que seja o que for, seja pessoal ou profissional, né? Um cliente, um paciente, responder, por que você tem que responder ali na hora? A gente está vivendo num mundo do imediatismo, né? Que a Uhum. gente quer, é bom quem responde na hora, é bom quem atende o telefone na hora, e ainda mais as pessoas que trabalham em empresas, que a empresa dá um celular corporativo, isso parece que já torna ela obrigada a responder de uma Uhum. forma muito imediata, enquanto não, porque a vida é sua, o cotidiano ele é seu. É, como é que a gente pode ajudar? Como é que você pode ajudar as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente? Como é que elas podem trabalhar nelas o não? E essa questão do imediatismo. Não precisa ser imediato, você não precisa, né? O chefe mandou, meu, tal coisa, papapá.
Calma, ele pode esperar 10, 15 minutos, ele não Uhum. vai morrer, até porque se ele te contratou, ele sabe o quanto que você é capaz de entregar aquilo que ele está te pedindo. E ele sabe que você vai entregar, que senão você não estava mais lá. Não tava Você lá. já teria sido demitido, já tinha sido trocado por um profissional melhor. Então, se você está lá é porque ele acredita. Ele pode esperar 10, 15, 20, 30, uma hora para responder, e quem sabe você já vai responder até com a solução. O Uhum. que você tem para dizer para esses profissionais que têm essa dificuldade de dizer não, a dificuldade de, meu, não vou responder agora porque não está no momento de responder? Eu tinha isso, né? Deu o tiquezinho azul ali na hora, né? Eu tenho, claro, de novo, não tem conselho, mas tem um exercício bacana de você, a hora que receber a mensagem no WhatsApp, por exemplo, né? Você vai ter o ímpeto de responder e de imediato. Não responda, segura e sente o que você está sentindo. Sente a angústia, sente o desespero que vai vir, né? Sente a coceira no dedo para digitar. Só sente, vê que emoção que está por trás. Essa emoção é o caminho de você tentar entender por que você faz isso. E não tem nada a ver com trabalho. Tem a ver com aprovação, tem a ver com eu quero ser aceito, as Frustrações. frustrações, os medos, né? Também de alguma forma. Porque a gente é premiado, né? A gente é premiado, acho que é essa palavra, quando a gente responde imediatamente. Nossa, olha que pessoa bacana. Ela respondeu logo de cara. Na verdade, você está sendo premiado por um sintoma e não por uma qualidade. Não vou chamar um palavrão, você é demais. E eu pensei numa coisa aqui, é, isso tanto para o profissional liberal, seja de serviço, seja de produto, quanto para você, colaborador da empresa. Vê se você concorda comigo. Você pode ser trocado a qualquer momento, mesmo você respondendo rápido, mesmo você atendendo a ligação na hora, né? Mesmo você enviando tudo que é pedido para você em Uhum. 5 minutos, na hora que a empresa decidir que você precisa sair, seja por questões de cultura da empresa, seja por questões financeiras da empresa, ela Hum. não vai pensar, eu não vou mandar aquele cara embora, porque ele me responde em 5 minutos, porque ele atende todas as minhas ligações quando eu ligo para ele, porque ele, mesmo estando lá no bloquinho de carnaval, eu estou ligando, ele foi lá para o lado, mesmo só tendo o risco de ser assaltado no meio do bloco, ele atendeu, porque eu queria que ele que eu não, como eu não queria esquecer o que eu quero pedir para ele na quarta-feira de cinzas, eu já estou pedindo antes. As pessoas precisam lembrar que nós somos substituíveis, Sim. né? Essa romantização do vestir a camisa, né? A gente veste a camisa da empresa, mas quem dá a camisa é a empresa, ela tira a hora que quiser. Pariu. Acho que é bem É isso. isso. Né? É isso. Repete essa frase. É aquela coisa. A gente fez até lá na escola de samba um exercício de hipnose, Aham. né? De vestir a camisa e levantar o pessoal na cadeira, que depois, né? Muito Você gostou bom. bastante, eu lembro. Muito. Né? Faço. Aprendi contigo. Só que a gente é a empresa que nos dá a camisa. Se ela precisar tirar por várias questões, né? Financeiras ou porque o chefe não gostou de você, ela vai tirar. Né? Então a gente veste a camisa, mas com a certeza de que em qualquer momento a gente pode perder essa camisa. Meu, você é show de bola, não é? Você não é, você estar aquela empresa, né? Você tá ali naquele momento que pode ser a vida inteira, mas você tá ali por enquanto. E priorize-se, né? Se coloque, nossa, não tem mais o que completar, é isso, né? Uhum. Você precisa se priorizar a sua saúde, porque eu costumo dizer, se a empresa não está dando resultado é porque nós temos pessoas com problemas. Porque nós somos humanos. Se eu tenho problemas em casa, eu vou dar problema no trabalho. Vai. E E vice-versa. vice-versa, vai levar o Não problema para dá para casa. separar. Uhum. Né? Antigamente, existia uma administração antiga que dizia: quando você entra no trabalho, você deixa todo o resto da sua vida do lado de fora. E só concentra no que você está fazendo. Não adianta. Não existe isso. Tem como separar? Então, é muito difícil e não vou falar do meu exercício profissional como psicanalista, né? Quando eu entro no meu setting no consultório, é óbvio que eu não posso levar os meus problemas para dentro. Por isso que eu faço análise, sempre, né? Deixo os meus problemas no consultório da minha analista, né? Para eu tratar lá. Mas a gente tem que tentar o máximo. Mas acontece mesmo assim. Né? O cliente vai falar uma coisa que pega naquilo que é teu. Né? Então, você estando trabalhado, elaborado, de alguma maneira você não vai projetar isso ou transferir isso de alguma maneira.
Mas é muito difícil. Muito Mas difícil. seria o ideal, né? É a situação ideal, mas não é a situação real. Uhum. E queria falar um pouquinho agora sobre sucesso também. Por quê? Nós nos cobramos muito no que diz respeito a você ter um sucesso na vida. E com essa mudança de gerações, G, milênio e tudo mais, o sucesso vem mudando muito. Mas eu particularmente acredito que cada um tem o seu conceito do De que é sucesso. sucesso. Uhum. E o meu conceito de sucesso, Renato, ele mudou muito. Porque, dependendo de quem você segue aí nas redes sociais, sucesso é riqueza, né? As redes sociais mostram isso. As Nas redes, redes sociais, né? isso. Que é riqueza, é você ser rico. E que, assim, você só vai acreditar no que eu te falo se eu tiver um carrão, se eu morar num mega bairro, se eu morar num puta apartamento, se eu fizer várias viagens internacionais, só frequentar restaurantes caros, aí você me segue e faz o que eu te falo, porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa de sucesso. E eu não tenho vergonha de falar que eu adoeci mentalmente porque eu seguia esses tipos de profissionais e acreditava que sucesso era isso. E eu buscava infinitamente uma riqueza financeira e material que só me adoecia, né? Porque quanto mais a gente tem, mais a Mas a gente quer. gente quer, Uhum. né? A gente não se contenta. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E a gente vai vivendo ali a vida do outro nas redes sociais, que também vai mostrando que às vezes nem sempre é real, que tem, que tem, que tem, e você fala, meu, então para ter sucesso eu tenho que ter, eu tenho que ter, tenho que ter, tenho que ter. E não é isso. Como as pessoas podem fazer um exercício interior, ou de perceber e de descobrir do que para elas é o seu verdadeiro sucesso? Uhum. Para mim, hoje eu descobri e estou vivendo de uma forma muito bem de saúde mental e física, como eu nunca vivi na época que você me conheceu. É, porque eu descobri que para mim ter saúde, ter sucesso, é isso aqui, que é fazer o que eu Uhum. amo tendo paz. Sim. Hoje eu tenho paz. Paz no meu relacionamento, tenho paz no meu trabalho, porque eu faço o que eu gosto de fazer e me permito viver em paz e em tranquilidade, principalmente ajudando as outras pessoas, que isso aqui que a gente faz é ajudar as pessoas que estão vendo a gente, que estão ouvindo a gente, a terem uma vida melhor, terem a sua vida transformada por uma vida que cada um de nós merecemos. Então, para mim, ser feliz é fazer o que eu amo, tendo paz e levando a minha comunicação para que o outro também seja feliz como eu sou. O Uhum. que tu E achas? é interessante, você começou falando, né? Aliás, vou te cortar. Ah, Para ti, Renato, pessoa física, não jurídica, psicólogo, psicanalista, hipnoterapeuta, o que é ser feliz para ti? é complicado essa colocação de ser feliz, porque a gente tem uma sociedade que exige ser feliz o tempo todo, o que também não é verdade. Tem um psicanalista já falecido, Contardo Caligares, que ele dava tá no YouTube ali na internet, ele fala que eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. E dentro da vida interessante, eu vou ser feliz, eu vou ser triste, vou estar bem, vou estar mal, e tudo isso faz parte da vida, né? E o que você falou do sucesso, né? Ter carrão, apartamento, tudo isso não é sucesso, é resultado. Resultado é concreto. Sucesso é simbólico. Sucesso é um significante, a gente fala, né? Ele escorrega. Para você, sucesso é uma coisa, para mim é outra, né? E o sucesso, né, para mim é exatamente o que você falou aqui. Fazer aqui o que você gosta e você vai trazer resultados desse sucesso. Mas o sucesso não é o resultado. Ah, o sucesso é ter dinheiro. Dinheiro é resultado, né? O que você faz com o sucesso invariavelmente vai te trazer dinheiro, né? E eu trago isso, né, respondendo até como psicanalista, mas é pessoal. Eu vejo o meu paciente, analisando ali, né, como um indivíduo, como um ser humano, e faço um trabalho com ele pensando nele, e não no dinheiro que ele vai me trazer. O dinheiro que ele vai me trazer é resultado. Eu costumo falar assim: o paciente está aqui,
E eu tô aqui. Entre eu e ele não pode ter nada, nem o dinheiro. O dinheiro tá lá, que pode vir ou não, mas o trabalho que eu faço com ele, esse é o sucesso. Que vai resultar, invariavelmente, no ganho financeiro, porque ele vai me pagar, né? Dentro das possibilidades dele, aquele trabalho que a gente está fazendo com sucesso. O bem-estar do outro, né? Ajudar, entender, escutar. Né? O sucesso como pai. Não sei se as minhas filhas acham que eu sou um pai de sucesso, mas eu tenho certeza que eu tenho sucesso em tentar ser o melhor pai que eu sou para elas. Que é uma coisa de, vamos dizer que o tema da minha vida é esse hoje. Hoje não, desde que a minha primeira filha nasceu. Né? De tentar ser o melhor pai que eu posso ser. Né? E isso para mim é sucesso. Tem os dois tipos de sucesso? O sucesso profissional e o pessoal, ou dá para juntar os Eu dois acho que numa dá coisa para só? juntar. Né? Tem, claro, um sucesso profissional e pessoalmente a gente está ruim. Né? Na família eu estou bem e profissionalmente eu não estou bem. Né? Mas dá para juntar. Enquanto você junta, aí o sucesso é muito maior. Eu costumo dizer que ter sucesso é sustentar suas escolhas, sem precisar ficar se justificando. Eu gosto disso, eu vou fazer isso, não tem que ficar dando justificativa para ninguém. Isso é ter sucesso. Né? Sucesso é ter limite, por exemplo, e sustentar o limite. Eu vou descansar quando eu quero descansar, porque eu preciso descansar. Né? Sucesso é também perder, mas sem se destruir. Perdi, não deu certo, mas eu não colapsei, porque eu sei que essa é a minha verdade, é isso que eu estou indo atrás. É simbólico, é subjetivo. Olha, perfeito. Gente, esse é só o primeiro episódio, tá? E ele vai ficando por aqui. Na semana que vem, na próxima terça-feira, tem mais. Não esqueça de se inscrever no canal. A gente está ainda aí com poucos inscritos, apesar do sucesso no Apple Podcast, em oitavo lugar no ranking de carreiras, mas no YouTube a gente ainda está com poucos inscritos e eu conto com você para se inscrever, acionar o sininho, compartilhar, que a gente tem muita coisa boa para ajudar a termos aqui todos nós uma vida extraordinária e você também com todo esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Ajude a gente se inscrevendo no YouTube. Muito obrigado e a gente está de volta na próxima terça-feira com o segundo episódio.